Galinhas felizes correndo em campos verdejantes e o bem-estar animal sendo respeitado? Não. Fica aí que eu vou te contar. O que acontece por trás desse filme de fantasia que as indústrias que exploram os animais querem que você acredite. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou sentado na escada, checando algumas fotos de umas intervenções e esse tema veio à mente, então, por que já não aproveitar que a câmera tá aqui, Eu sei que eu tava um pouco sumido, porém, cá estou para falar de um assunto que está em alta, tanto aí no Brasil quanto no mundo inteiro, que é a insistência da manutenção do consumo de animais, ou partes deles, oriundos de fazendas orgânicas ou de animais felizes, que foram ali estripados, tudo esfolado de uma forma humanitária. Como é que é? Porém, antes de entrar nesse assunto, aquele jabá que você já conhece, se você não é inscrito no canal, por favor, filho de Deus, se inscreva aí nesse canal, curte esse vídeo já pra você não esquecer, porque isso ajuda muito esse magrelo aqui ficar postando vídeo toda semana, combinado? Não! Mas vamos lá, a sociedade ela está se tornando mais consciente, não somente do horror que é a indústria animal, desde como aquele ovinho que você faz o seu cafezinho da manhã chega no seu prato, até o tão famoso churrasco do final de semana, mas também está se tornando mais consciente do direito animal e também da não necessidade de compactuar com o sofrimento e com a destruição do meio ambiente. E com isto, essa indústria que explora os animais corre um grande perigo. Mas nós estamos falando de companhias milionárias e poderosas que não vão largar o osso assim tão facilmente. Largar o osso, hein? Que trocadilho bosta. E para isso ela investiu pesado numa campanha de marketing nunca vista, onde as embalagens agora são todas enfeitadas com frases tranquilizadoras como produto orgânico, natural, cage free, free range. Somado a isso, imagens de animais felizes, correndo livres, soltos em campos verdejantes. Que alegria viver exclusivamente para servir aos caprichos e desejos dessa raça tão bondosa que é os seres humanos. Não. E o problema é que esta manobra está dando certo. Mas antes da gente aprofundar, tem que dar aquela alinhada básica, né? Que sofrimento é imensurável. Sofrimento é sofrimento. E ponto. Né? Sofrimento menos, sofrimento mais não existe. Sofrimento é sofrimento. Ok? É claro. Quem compra esse produto acaba acreditando que esses animais foram bem tratados ou foram melhor tratados do que a criação convencional, como se isso também justificasse a gente fazer o que quiser com eles. Mas não é bem assim não, e você está sendo enganado. Há vacas com muita sorte, vivem livres todo o ano, faça chuva ou faça sol, é sempre o mesmo ritual. Acordam, bastam, afastam as moscas, tudo muito natural. Uma vaca feliz. As galinhas criadas livre das gaiolas, que não quer dizer livre de crueldade, porque isso daí está longe de acontecer, além delas passarem pelos mesmos procedimentos que todas as galinhas nesse sistema cruel de exploração passam, como a debicagem, a separação dos pintinhos machos, né, onde eles são triturados vivos, descartados no lixo e por aí vai, serem obrigadas a produzir mais de 300 ovos por ano, quando na verdade elas botariam de 15 a 30 ovos naturalmente, e vão morrer do mesmo jeitinho que as outras ali, quando a sua produção de ovo cai, socada dentro de uma caixinha plástica, num caminhão, viajando, chegando lá no matadouro, cabeça degolada, tudo isso que a gente sabe que acontece. Então, além de ela passar por esses mesmos procedimentos, agora elas estão sendo amontoadas dentro de galpões. É isso que esse cage free representa. Não é as galinhas correndo no pasto verde, mesmo que fosse, mas isso a gente vai falar um pouco mais pra frente. Esses animais estão sendo socados dentro dos galpões em espaços muito menores do que a tão famosa folha A4 que a gente usa para mostrar o espaço que esses animais tinham dentro das gaiolas. Estudos recentes mostrou que somente em um galpão de uma granja teve um aumento de 28% do número de animais. Porque quando tirou eles da gaiola, a gaiola também ocupava espaço, eles entenderam que dava para enfiar mais bicho lá e que o consumidor estava comprando a ideia que esta forma de criação seria mais humanitária. Isso também vale para porcos, bezerros usados na indústria da carne de vitelo. Eles não ficam mais naquela baia separadinhos, eles ficam tudo amontoado, tudo junto, soltos. Mentira!
As aves criadas nesse novo tipo de sistema, elas apresentam, por exemplo, altos níveis de queimaduras por amônia, porque elas têm que ficar ali tudo deitadinha naquele solo cagado, amontoado, um monte de bicho em cima do outro. Ou seja, a exploração é a mesma. Mas antes de você se questionar, ai Croco, isso não seria um avanço? Afinal de contas, o mundo não é vegano. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí, feito por ativistas dentro de uma granja cage free. Unto this dawn, unto this dawn, unto this dawn, away. I can't control withering wonders. Então será mesmo que a gente pode falar sobre avanço, uma vez que essa indústria, por exemplo, ela não teve uma queda na produção de ovos com gaiola. O que aconteceu foi que a produção de ovos de animais criados fora de gaiolas, nesses galpões, aumentou. Então, na verdade, essa indústria ela aumentou a sua capacidade de produção por essa crescente demanda pelos ovos cage free. Não ficou confuso? Deu para entender, né? Os ovos convencionais se mantiveram e os ovos cage free aumentou a demanda. Então agora eles, além de tudo, agora eles têm mais essa linha de exploração. E quando eu falo que aumentou, aumentou mesmo. O número de animais criados subiu mais de 4 milhões. E as granjas que adotaram completamente esse sistema cage free, elas aumentaram o número de animais dentro desses galpões. Ou seja, a produção cresceu também. Então será que a gente poderia chamar isso de avanço? Algo que está realmente compactuando para que um dia chegue essa abolição animal que a gente tanto defende? Não. E os animais orgânicos? Tá na moda aquele restaurante colocar, né? Que a carne vem de um produtor orgânico. Esses animais, eles morrem com mais facilidade do que os seus primos confinados drogados. Não somente pela condição da habitação, mas também pela falta de antibióticos. Esses animais selecionados e criados para aquilo que nos convém, eles foram artificialmente selecionados, voltados, focando ali na produção. Então esses animais, eles acabam sendo que dependentes de muitos antibióticos e remédios, não só por conta do ambiente salubre que eles têm que viver, mas também por essa alta produção que o seu corpo não aguenta. Sem contar que as vacas criadas nesse sistema orgânico, elas podem ser confinadas ao abate, porque a carne proveniente desses animais também pode ser considerada uma carne orgânica se esse animal foi alimentado somente com alimentos orgânicos, independente do seu sistema de criação. E por falar em vaca, porco, peru, frango, sei lá, ou qualquer outro tipo de animal que recebe essa rotulagem de criação orgânica, pensa comigo, eles não tiveram que passar pelos mesmos procedimentos que qualquer outro animal de produção passou? Por exemplo, mesmo processo de perca dos seus filhos machos, de serem continuamente forçados a gerar filhotes e de terem esses filhotes sequestrados no momento que nos convém, de serem marcados com ferro quente, de terem os seus ouvidos entalhados, anéis presos no seu nariz, serem confinados ao propósito que não os convém e serem mortos da mesma forma que qualquer outro animal, ali socado num caminhão, viajando por dias, fome, com sede, com medo, entrando naquela fila, escutando seus parentes sendo assassinados. Ou seja, eles não vão passar por essas mesmas etapas de processo. O estudo da Unipeta mostrou que alguns fazendeiros, quando suas vacas apresentam aquela mastite, aquela inflamação no úbero, que é coisa assim, muito comum devido à ordenha excessiva e rotineira que esses animais passam dia a dia, que alguns fazendeiros negam a dar medicamento a esses animais, porque se eles fornecerem esse medicamento para esses animais, o leite deles não pode mais ser vendido como orgânico. Pessoas entram no supermercado, não querem mais o ovo convencional, eles estão procurando o ovo free range, eles vão atrás do leite orgânico, porque as vacas do leite orgânico, elas foram melhores tratadas do que o leite convencional. E isso não é verdade. Existem restaurantes no Brasil que estão usando essas nomenclaturas como um chamariz, um selo de credibilidade. Então
será mesmo que esses rótulos eles indicam uma real melhoria nos padrões éticos? Ou são simplesmente meios que a indústria de exploração animal encontrou para reconquistar a confiança do seu consumidor? Bom, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer poder falar com você sobre isso. Eu quis muito trazer esse tema, mesmo que sentado na escada e acabando de chegar numa ação de rua, porque eu queria falar sobre o perigo da gente fomentar esse tipo de prática. A gente não tá falando de menos e mais sofrimento, não é essa a questão, lembra? Volta aí no vídeo que eu falei de sofrimento. Sofrimento é sofrimento, e ponto. É uma questão de explorar ou não explorar. Ah, mas o mundo não vai se tornar vegano do dia pra noite. Ok, mas nem por isso eu vou deixar de defender a abolição animal e o veganismo para apoiar essa prática que fomenta a perpetuação da exploração dos animais, apoiada nessa ideia ilusória de menos e mais sofrimento, uma vez que existe uma terceira opção, a de não ter sofrimento. E isso começa com você, escolhendo não consumir produtos de origem animal, sendo orgânico, queijo free ou raio que o pata, ok? É essa a fita, mano, que eu tô bravo. Mas enfim, deixa aí nos comentários e semana que vem eu volto com um vídeo novo. E não se esqueça, siga a gente lá nas mídias sociais, tem Instagram, tem Facebook, tem um monte de coisa. Afinal de contas, você aí e eu aqui precisamos repensar os nossos hábitos, rever os nossos conceitos, mas mudar, fazer alguma coisa, só não seja diferente. E o magrelo não tem gordura na bunda, sentado na escada, a bunda tá doendo.